Fala pessoal, tudo bem? E nessa aula aqui agora a gente vai aprender a trabalhar, vai entender como funcionam os módulos aí, como que a gente pode importar um módulo no outro e tal. Vai ser muito especial e também ficar presente para o quão bom é trabalhar com Python, que tem uma comunidade gigante, muito ativa e possui vários módulos, pacotes criados. Então vai ser uma aula bem legal, um overview mesmo nesse tópico aí, porque daqui para frente a gente vai trabalhar bastante, né, com o comando import, importando coisas e tal. Então vamos começar a nossa aula. E sem muito mistério na palavra modules aqui, módulos, tá? Cada arquivo em Python, então temos um arquivo onde a gente estava escrevendo o nosso código lá, que era o main.py, né? Cada arquivo, ele é um módulo, tá? Então um módulo nada mais é do que um conjunto aí de códigos, de funções, de variáveis, de classes, que você vai ver mais para frente e tal. Então o módulo nada mais é, tá, do que um arquivo aí em Python. E uma coisa que a gente pode fazer em Python quando está trabalhando aí é ter vários módulos, né? Ter, por exemplo, vários arquivos aqui. E esses arquivos, tá? Eles basicamente se comunicar, por exemplo. Então, dentro desse arquivo, eu posso ter funções nesse arquivo aqui. Digamos, a função é a função lá que lista os alunos vencedores, por exemplo, né? E aqui nesse arquivo eu posso importar esse módulo e utilizar essa função que está nesse outro módulo aqui dentro e assim por diante. Tudo pode se conectar, né? Então imagina que o nosso programa ele tem, sei lá, tem a função A, B, C e D. Não necessariamente isso aqui tem que estar junto no mesmo arquivo, né? A gente pode ter um arquivo aqui, né, um módulo, e depois ter um outro arquivo com o módulo A, com a função A, com a função B, com a função C e com a função D. E nesse arquivo, por exemplo, a gente chamar as funções de cada um e tal, e assim por diante. Talvez tenha um outro arquivo aqui e tal. Tudo é possível, né? Porque a gente vai escrever um programa gigante, que vai ser o caso da maratona. A gente vai escrever um programa com código bem grande aí, com vários web scraper, raspando vários sites, um robô e tal. Então a gente vai sim separar em módulos o nosso programa e a gente utiliza, tá? Para importar o módulo, né, no outro aí, a gente vai utilizar o comando, que vamos usar bastante daqui para frente, o comando import, no caso, né? Importar. Então vamos agora na prática aí criar um módulo, vamos conectar ele aí para ver como fazer isso. E eu não sei se você lembra, mas a gente criou uma calculadora, lembra que tinha as funções de somar, diminuir e tal? Então eu vou criar aqui também, a gente tem um arquivo principal, né? Eu vou criar um outro arquivo chamado calc.py e nesse arquivo, tá, eu vou criar aqui algumas funções da nossa calculadora. Vamos lá. Então, olha só, acabei de criar aqui as funções para somar, para diminuir, multiplicar, dividir, né? Estão criadas e se eu vim aqui agora no meu arquivo principal, né? Eu posso, posso pegar, eu tenho que passar o x e o y. Vamos pegar aqui o adicionar e vou executar, né, a função aqui. Vou dar um print, na verdade, vou dar um print executando, porque ele vai só retornar o valor, né? Então, vou printar o valor que ele retorna e vou passar, no caso, o valor 10 e 20 e vou executar. Só que olha só, está falando aqui que esse add não está definido, né? Que função que é essa aqui não está definida? Porque nesse arquivo eu não estou importando ainda o nosso módulo, nosso outro arquivo, que possui essa função definida, né? Então, para isso, o que eu posso fazer? Nesse arquivo aqui, eu posso digitar, tá? Import calc. E dessa forma, tá? Eu vou estar importando. Uma das formas de importar, né, é import calc. E aqui eu poderia utilizar calc.add, que ele vai pegar, no caso, a função adicionar aqui do módulo calc. Se eu executar aqui agora, 30, né? Então, da mesma forma, poderia trabalhar aqui também com, por exemplo, com subtract também. Vamos botar aqui 60, 620. Posso utilizar aqui 580, legal. Só que tem outras formas de importar sem ser essa aqui. Muitas vezes a gente vai trabalhar, por exemplo, tá, com módulos aí, com pacotes, são vários módulos que possuem 5.000, 10.000 funções, né? Sei lá, 800 funções. E a gente sempre que executar dessa maneira, a gente vai estar importando realmente todas as funções do calc, né, daquele módulo. Se eu quiser importar somente a função que eu vou utilizar, ou seja, no meu programa aqui nesse módulo, eu só vou utilizar a adição, por exemplo, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, tá? From
calc import add. E dessa forma, eu não preciso mais também utilizar aqui o módulo calc, simplesmente o add, porque ele já está vindo, né? O add ele já está vindo do calc aqui na importação. E dessa forma, se eu executar, eu vou ter 30 aí. Só que se eu tentar utilizar, por exemplo, outra, né, o subtract aqui já não vai funcionar. Ele não foi importado. Ah, Bruno, mas eu vou querer utilizar também a subtração, né? Então eu posso botar uma vírgula e importar a subtração também. Agora vai funcionar. Porém, o multiply, no caso aqui, né, o multiply, ele não vai funcionar, né? Se eu tentar invocar ele aqui, não vai funcionar, mas eu posso também importar ele, tá? A gente vai fazer bastante isso. A gente vai trabalhar com pacotes, vai importar somente funções, né, que a gente precisa utilizar realmente. E se eu quiser ainda, tá? Olha só que legal. Eu posso, por exemplo, cara, se eu não quiser chamar de add, né, de adicionar aqui dentro. Ou então, vamos pegar um nome mais difícil aqui. Eu não quero chamar de multiply, por exemplo, tá? Eu posso vir aqui, tá? Importar, ó, from calc, do módulo calc, import multiply as, no caso em inglês seria como, tá? O multiply como, vamos botar aqui MPL, né? Vou botar abreviado. E agora eu posso chamar, né, o multiply as como MPL, vai funcionar da mesma forma, tá? Então a gente pode criar esse apelido, né, aqui dentro. Então from calc import multiply, e é assim que a gente vai importar funções, tá? E dessa forma a gente consegue trabalhar com módulos, tá? Então posso ter vários módulos criados, tá, importando eles, tal, e assim por diante. Então entendemos aí a ideia, né, a estrutura, como funciona, né, como trabalhar com módulos. E o ambiente Python, tá, ele tem por padrão aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo, em Standard Library, ele possui vários módulos padrões já disponíveis para a gente trabalhar. Então, se você vê até na Standard Library aqui, a gente consegue fazer várias coisas, trabalhar com data, a gente consegue, por exemplo, fazer operações matemáticas com Python aqui, ó. Deixa eu até pegar essa aqui. A gente consegue também trabalhar com CSV. Então, tem vários recursos, né, em Python para a gente trabalhar aqui. O OS, por exemplo, que é o System Interface. Temos aí o Nmap, temos várias coisas legais mesmo para trabalhar, sabe? É muito especial. Só que muitas dessas funções aqui, né, são módulos que a gente tem que importar, que por padrão já não está, digamos, importado como o print, assim, digamos, a função, né? Então a gente tem que importar aquele módulo. Ele já está aqui no nosso ambiente, só não está importado, está na instalação do sistema do Python, no servidor, no seu computador. Está disponível já para utilizar, só que a gente tem que importar, né? Então, esses módulos aqui do Standard Library que estão disponíveis, a gente simplesmente, tá? Por exemplo, o CSV, ó. A gente dá um import CSV e agora eu tenho, né, as funções, os recursos de Python para trabalhar com CSV. Então, posso abrir um CSV, cara, a gente vai trabalhar mais para frente com isso, né? Mas posso, por exemplo, aqui vamos pegar aqui, escrever um CSV, por exemplo, e assim por diante, né? Também tenho aqui para fazer coisas matemáticas mais avançadas, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, um fatorial. Então tenho várias funções matemáticas aí que a gente pode trabalhar. Se você gosta de matemática, vale a pena dar uma lida aí nos cálculos que tem prontos, né? No Febras, que tem prontos para a gente trabalhar aí. Então, e assim por diante, tá? Então, Python, ele dispõe, vou trabalhar com arquivo, por exemplo, zip, né? Tem que descompactar, tem que compactar. Ele também tem suporte, né, para arquivos gzip aí. Eu só teria que estar importando, ó, o gzip, no caso, vim aqui no meu código, importar, e agora eu vou ter essas funções, esses recursos, né, para trabalhar com arquivos zip, né? Então, posso abrir, posso comprimir o arquivo, descompactar, compactar e assim por diante. Vou ter várias funções para trabalhar, tá? Então, com o tempo, a gente vai trabalhar, por exemplo, aqui com JSON, ó, com requisições, né? Fazer um encode, um decode de uma requisição JSON. E vou ter várias ferramentas do JSON aqui também para a gente trabalhar. A gente vai utilizar bastante na maratona.
Então tem aí vários módulos padrões já do Python que a gente pode importar e utilizar. E agora que a gente entendeu como que a gente pode trabalhar com módulos, importar eles, tá? Utilizar, né, o comando import aí, e vimos que o Python também tem vários módulos padrões bem legais, vários recursos para a gente trabalhar. Eu queria te apresentar os packages, no caso, né, os pacotes. Então, basicamente, um módulo, ele é um single file, né, digamos, a gente chama de módulo um arquivo, e um pacote, ele é uma coleção de módulos, tá? São vários módulos aí, vários códigos, né, vários módulos juntos aí empacotados. Isso é a ideia de um pacote, né? E a comunidade Python cria muitos pacotes para fazer, cara, várias coisas. E a gente consegue trabalhar também, tá? Com pacotes aí, que a gente pode baixar esse pacote, obter esse pacote e utilizar no nosso projeto, tá? Então, para você ver na prática aqui, a gente tem o PyP, né? Que é abrindo aqui no caso é o Python Package Index, que é um site que lista aí os pacotes que a comunidade cria, compartilha e tal. Então, por exemplo, se eu filtrar aqui, cara, eu quero filtrar por... Vou dar um exemplo, vou botar aqui YouTube, tá? Eu vou encontrar pacotes aqui que eu posso instalar no meu projeto para trabalhar, por exemplo, baixando vídeos do YouTube, baixando legendas, pegando dados de um vídeo e tal. Por exemplo, a lâmpada aqui atrás, que eu mostrei para vocês, lembra? No caso, é uma lâmpada da Xiaomi. Então, eu posso pegar aqui, né, a IE Lights. Eu baixei um módulo para controlar o RGB das lâmpadas da minha rede. Então, lembra que eu utilizei as funções aqui, ó, o discover, tal, ó, ligar, tal. Então, tem todo um código já escrito que eu posso simplesmente baixar e começar a lidar, né? Então, a comunidade ela cria muitos códigos, muitos pacotes, no caso, para a gente trabalhar. E a mesma forma, tá, pessoal? Se eu pegar aqui, por exemplo, português, o que vai ter de resultado aqui, tá? Então, português, o que é isso aqui? Olha, é um pacote para humanizar palavras, valores para português. Então, tipo, se meu sistema ele aparece, exemplo, uma hora, tá? Um data time. Aí ele escreve a hora para português. Ah, entendi. Então, o número, né? Ele escreve, né, o número para português. Então, se eu tenho que ter uma output, mostrar para o usuário um valor. Cara, o usuário é do Brasil, por exemplo, né? Esse programa ele vai humanizar as outputs, os resultados. E digamos que eu queira agora trabalhar com esse pacote no meu projeto. O que eu posso fazer, tá? Aqui tem tutorial de instalação, ó, pip install, no caso de gerenciador de pacotes do Python, mas aqui a gente vai ver mais para frente no computador, tá? Como trabalhar com ele. Mas aqui no REPL.it, a gente pode basicamente clicar aqui, tá vendo? Packages, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Packages, clicar aqui e buscar um pacote, ele já vai vir nesse index aqui do PyPy e tal, então eu posso simplesmente buscar, né, ó, Humanizer português. Deixa eu filtrar aqui, ó, ele trouxe dois aqui, né, no caso é esse primeiro. Vou dar um clique e vou clicar aqui para adicionar o pacote. Ele vai fazer a instalação já no nosso ambiente, olha só que legal. Então já está instalando aí. Tem até o GitHub do projeto, ó, com código open source aberto aqui, com como utilizar algumas formas. Você pode contribuir com esse projeto também. Então ele vai estar instalando e beleza, tá? Foi instalado, legal. Agora, o que eu posso fazer, tá? Aqui no meu arquivo, ele até criou outros dois arquivos que você vai entender mais para frente o que é isso, tá? Mas agora, sempre que alguém for rodar o meu projeto, né, o código que eu vou escrever aqui, ele vai falar o que precisa ter instalado. Cara, você tem que ter o Python, tal. Você tem que ter esse pacote aqui no projeto instalado, tá? Para poder executar o programa. É uma necessidade, beleza? E assim por diante. Então, aqui no meu arquivo main, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente importar esse módulo, tá? Esse pacote que já está instalado aqui. Vou até dar um run aqui, olha só. Nada acontece, né? Eu só importei. E agora eu posso utilizar ele. Então, se eu pegar, por exemplo, essa opção aqui que é para um número, né? Um número inteiro, que é para uma palavra, por exemplo, e eu colar aqui e executar, ele não vai trazer nada na tela, né? Porque ele só executou, mas se eu der, por exemplo, um print, passando aqui, e executar, 12,3 bilhões. Ou seja,
se eu tenho aqui, tá, um cálculo do meu programa que teve um resultado desse tamanho aqui e eu quero printar para o usuário, por exemplo, esse resultado, né? Eu posso, cara, simplesmente dar um print, né? Se eu botasse só o result aqui direto, o usuário do Brasil ia ver na tela esse número aqui, né? Então, o que eu posso fazer é dar um print no resultado humanizado, né? Passando a variável aqui, por exemplo, result. O que vai acontecer? Ele vai sempre formatar esse valor para a gente, né? Então, tem outras coisas que ele trabalha. Enfim, é só um pacote. Digamos que o nosso programa, tá? Ele tem que printar o horário, por exemplo, correto para um brasileiro, né? Então, eu vou ter um data time aqui, né? E na verdade, olha só, ele não rodou, tá? Porque o data time não está definido. Porque em Python, para a gente trabalhar com data time, a gente também tem que importar aqui, ó. A gente tem que importar o data time, né? Para poder trabalhar com formatos de data, por exemplo. Então, vou botar aqui import data time. Deixa eu botar antes aqui. E agora vai funcionar. Então, olha só agora. A gente está trabalhando com formato de data, só que não está printando na tela. Deixa eu dar um print nesse valor. Executar. Então, esse data time aqui, 0:30, 0, é 0 hora e 30 minutos formatado aí para português. Então, esse módulo, esse pacote, ele tem vários módulos, várias funções aí que a gente pode, até se a gente quiser ver o código-fonte dele, a gente pode vir no repositório aqui no GitHub e olha só, tem o arquivo principal, daí dentro tem o source, que tem vários módulos para números. Então, todo um código aqui para formatar isso para o número, né? Se for maior, se não for, tal, trilhão, quatrilhão. Então, se o valor for tipo zero, muito zero, ó, isso aqui vai ser 1 milhão. Agora, então, ele tem toda uma lógica aqui para printar e é um pacote que a gente baixou e utiliza no nosso projeto. Então é isso aí, você tem agora fundamentos de programação, aprendeu também a como trabalhar com módulos, pacotes, sabe que existe isso, né? E está bem preparado aí para dar os próximos passos na maratona. Cara, o desafio de amanhã, o de hoje também vai ser muito legal, mas o de amanhã já vai ser um desafio bem intenso, bem pesado. Se prepara aí para reservar umas boas horas para vencer esse desafio, tá? E vamos avançar aí, que tudo está ficando mais interessante. Na próxima aula, inclusive, a gente vai criar o nosso primeiro programa. Vamos importar um módulo para isso, trabalhar com requisições HTTP, status, ver se um site está ativo, se não está, automatizar. Vai ser muito legal, muito especial e te vejo na próxima etapa e boa sorte aí no desafio de hoje. Um grande abraço.